Muito bom dia! Quinta-feira com cara de sexta, né? Porque é feriado amanhã. E começando mais uma EPP aqui com um assunto muito legal para você passar esse final de semana, esse feriado, pensando nas disciplinas espirituais. É isso, a gente já falou uma vez aqui numa EPP sobre disciplinas espirituais, mas vale a pena lembrar, viu? Vale a pena lembrar porque eu tenho certeza que tem uma que você está deixando de fazer, né? Não tanto como umas a gente faz mais, outras a gente faz menos. E vamos ser sinceros, né, gente? Tem umas que a gente nem pratica. E nós precisamos lembrar dessas disciplinas espirituais. Antes de falar mais um pouquinho do tema de hoje, eu quero dar bom dia para você que está nos assistindo. Fala de onde você está falando. Aqui tá meio querendo fazer um friozinho em São Paulo, aquela temperatura gostosa, né? Aquela meia estação que fica frio, calor, né? Exatamente. E temos vários quadros aqui para você, passatempo, minuto curioso, nossa, o ponto de vista, né, com o nosso colunista do dia, que hoje é a colunista, né, a segunda parte de ontem, que é qual o seu biotipo de corpo. É isso daí. E temos várias coisas incríveis, além da interação com você, né? Então me fala de onde você está falando, que eu quero saber quem está aí assistindo, né? Conhecer você um pouquinho, tá bom? As disciplinas espirituais, elas são jejum, leitura e estudo da palavra, meditação, memorização da Bíblia e oração. São 5. Você está fazendo? Então, a gente vai falar sobre isso e como a gente pode melhorar, como a gente pode desenvolver, fazer cada uma delas, porque quando a gente tem essa disciplina espiritual, nossa, a gente vive no sobrenatural, né? Eu criei isso agora na minha cabeça, mas é algo, viver o sobrenatural é o que não é ordinário, né? A gente vive o extraordinário com Deus, né? É porque vai muito além do que a gente pode imaginar, a gente busca aquilo que está fora do nosso alcance, né? Com jejum, oração, meditação da palavra, né? Memorização da Bíblia e leitura, né? Estudo e oração. É muito bom, né? A nossa salvação, ela é algo sobrenatural. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo, e isso não é algo que possamos produzir, é obra do Espírito Santo de Deus, né? No entanto, o desenvolvimento da nossa salvação acontece através de meios naturais, né? Deus continuamente nos chama ao exercício de práticas espirituais que nos levam ao crescimento à semelhança de Cristo, a santidade. Essas práticas, elas normalmente chamadas de disciplinas espirituais ou hábitos da graça, são essenciais para a nossa vida cristã. Através delas, Deus se revela a nós e também revela a sua vontade para as nossas vidas, né? Como nós vemos em Hebreus 12, 14, ninguém que não esteja buscando a santidade verá o Senhor. E a razão pela qual ele ou ela não verá o Senhor na eternidade é porque ele ou ela não conhece o Senhor agora, pois aqueles que o conhecem recebem o seu Espírito Santo. E todos aqueles que são habitados pelo Espírito Santo são movidos a buscar a santidade. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele nos ajuda a entender como podemos buscar a santidade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Vou repetir, exercita-te pessoalmente na piedade. Como diz Donald Whitney, o único caminho para a maturidade cristã e a piedade passa pela prática das disciplinas espirituais, que é o que a gente vai falar hoje. E além disso, a prática dessas disciplinas se trata de obediência aos mandamentos do Senhor. E Ele nos chama para estudar a palavra, né? Memorizar a palavra, orar, jejuar e servir, né? A servir, a adorar, investirmos no reino, a proclamarmos o Evangelho. Portanto, a prática dos hábitos da graça ou das disciplinas espirituais, né, não é uma opção.
É uma questão de sermos obedientes ao nosso Mestre que nos comprou pelo seu precioso sangue. E, finalmente, né, algumas considerações devem ser feitas antes de entrarmos especificamente na conversa das disciplinas espirituais. Primeira, elas são atividades, não atitudes. Em outras palavras, elas são práticas e não qualidades de caráter, como fruto do Espírito, por exemplo, né? Os hábitos da graça são coisas que fazemos, não algo que somos. Segundo lugar, são práticas derivadas do Evangelho e não devem ser divorciadas do mesmo. Não devem ser separadas do Evangelho. Quando elas são praticadas da forma certa, elas nos levarão a um amor mais profundo por Cristo e a sua obra. Em terceiro lugar, elas são meio e não fins em si mesmas. São práticas que têm como objetivo final nos levar à piedade. Como David Mathis conclui, não podemos ganhar ou merecer a graça de Deus, ou fazer fluir em nós, né, além do seu dom gratuito, mas nós podemos nos colocar em uma posição favorável para continuar recebendo conforme Ele continua dando, né? Podemos lutar para andar nos caminhos em que Ele prometeu as suas bênçãos. E é sobre isso que nós falaremos hoje aqui no Manhã IPP. E eu tenho certeza que Deus preparou essa quinta-feira, né, um assunto que Ele vai usar nossa convidada, vai nos fazer andar juntos aqui. Pode interagir, mandar sua pergunta, porque eu também vou fazer as minhas. Eu confesso que eu preciso colocar algumas atividades espirituais mais em prática, me disciplinar em alguma delas, e eu vou aproveitar para fazer um check-up. Eu não sei você, mas eu tô, né, Deus nos deu a oportunidade nessa manhã de fazer um check-up e ver se a gente está fazendo, tendo as disciplinas, os exercícios espirituais, fazendo eles, né? Se a gente está tendo disciplina, quem sabe Deus não está nos dando um sinal aqui, vamos nos ligar nisso, né? É isso daí. Conta aqui como é que está a sua vida. Quer dizer, não precisa contar também não, só se você quiser, tá? Eu confesso que eu tenho que melhorar algumas, eu vou aproveitar esse programa para fazer um check-up. E antes de conversar, vamos lá que eu quero compartilhar com vocês o versículo de Lucas 11, 28, que é o versículo do dia, que diz assim: Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Viu? A gente tem que ouvir a palavra e guardar. Tem a ver com memorizar também, né? Uma das disciplinas espirituais aí, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas olha aí, Lucas 11, 28 fala. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados. Ele chama de bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, para a gente meditar. E hoje tá bom demais esse programa, hein? É isso daí, gente. Stories que edificam vai ser o próximo. Esse é o versículo do dia. O Stories que edificam, a gente dá uma voltinha no Instagram para ver qual é o Stories que chama a nossa atenção por um motivo. Edificar. Vamos lá ver quais os Stories que edificam de hoje. A Dani Cristina.cs chamou nossa atenção quando ela postou: aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. É uma frase do Spurgeon. Ai, amo Spurgeon. Aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Dani Cristina.cs arrasou. E a Júlia Lohana postou: eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro. O meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Está lá em Provérbios 8, 17, né? A Júlia Lohana postou e a gente compartilhou aqui porque nos edifica, né? Para a gente voltar para a palavra e ter certeza daquilo que o Senhor nos deixou, né? Muito bom. E vamos lá de notícia. Tem uma degustação do Notícias do Bem aqui no Manhã EPP para você. Vamos ver quais são as notícias de hoje?
O Ministério do Trabalho anunciou números que indicam aumento de empregos com a carteira assinada. Vários setores da economia contribuíram para o resultado no início do ano. O balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostra que o Brasil fechou fevereiro com a criação de aproximadamente 328 mil empregos formais. O saldo é resultado de 2 milhões de admissões e cerca de 1 milhão e 600 mil desligamentos. É um belo resultado, dado que a expectativa era de 210 mil vagas, né? Isso é muito bom. Então, houve mais de 2 milhões de contratações, que é a primeira vez que isso acontece, né? O CAGED, ele teve o segundo melhor resultado da história, onde o melhor resultado foi justamente o mesmo mês do ano passado, né? O fevereiro do ano passado, com 397 mil novas vagas aproximadamente criadas. Isso é um belo resultado também. Apesar dos resultados positivos, a tendência agora pode ser de redução nas contratações. Afinal, as empresas devem diminuir o ritmo dos recrutamentos. Certamente teve uma queda do fevereiro do ano passado para este ano, mas vai ter isso mesmo e vai continuar tendo. Daqui para frente os resultados serão positivos, mas com números menores, pelo mesmo motivo, né? Ou seja, a economia reabrindo, tá? Diversos setores foram responsáveis por esses números. A indústria fechou o mês com 43 mil novos postos, seguida da construção civil com 39 mil empregos. Na sequência, vem a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, que gerou cerca de 17 mil postos, e, por fim, o comércio, com 13 mil postos. O setor de serviços foi o grande destaque, com mais de 215 mil novos postos com carteira assinada, distribuídos principalmente nas atividades de administração pública, educação, defesa, saúde e serviços sociais. Vendo agora os setores mais favorecidos, certamente o de serviços, né? O de serviços veio com um crescimento muito forte, né? Então, a grande maioria dessas vagas, né, dessas 325 mil vagas, só de serviços 215. O que são serviços? Restaurantes, salões de beleza, né? Serviços de engraxate, às vezes, shopping, né? Olha aí, quantas oportunidades, né? Muito bom. E agora eu quero falar para você sobre a confissão de fé que foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé, num mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus que estão resumidos na confissão de fé. A Fé dos Eleitos é um material composto por 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster usando o método de estudo indutivo. E o propósito é que você constate e confira as doutrinas a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé. E essas revistas, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual como em grupos. A Fé dos Eleitos 1 e 2 já estão disponíveis aonde? editoraesion.com.br e também na nossa livraria. E com preço especial de lançamento, né? Comprando o kit, você ganha 20% de desconto. Olha só que legal. E também tem valores especiais no atacado. Na Esion, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Então, ao realizar uma compra, você se torna automaticamente um investidor da expansão do reino de Deus, tá bom? Fica aí a dica, demais esses livros, muitas pessoas usando e o preço está super em conta, né, gente, comparado ao resultado que dá, né, na busca aí dos estudos, e é o que a gente vai falar hoje, né, já aproveita, se não tem material, você pode fazer sozinho em casa, com seu grupo da igreja, ou grupo de amigos, aproveita aí que a entrega está grátis para todo o Brasil, né, aproveita aí, acessa lá, editoresion.com.br
E vamos lá que tem mais notícias aqui no Manhã EPP. Com a retomada segura, o turismo no Brasil vem gerando cada vez mais emprego e renda. E para incentivar ainda mais o setor, o Ministério anunciou novas ações. Confira na reportagem. Dados da Organização Mundial do Turismo apontam que a gastronomia é o terceiro maior impulsionador de viagens no mundo. O crescimento do turismo gastronômico vem acompanhado pela valorização do caráter regional dos destinos, as peculiaridades, patrimônio histórico e cultural. Cada vez mais cidades ao redor do mundo procuram se posicionar como destinos dessa área. Temos agora as nossas produtoras de cuias agora no Baixo Amazonas, apenas para citar alguns exemplos. E as outras manifestações culturais que, sem a sua representação gastronômica que vem embutida, não seriam esse patrimônio hoje reconhecido pelo nosso Instituto e pela administração pública brasileira. Uma coisa que também chama muita atenção é uma reflexão para a qual convido a todos os presentes, que é esse grande laboratório da experiência humana chamada Brasil. Você pega um prato, por exemplo, onde pode haver um azeite de dendê, que é uma inspiração africana. Nós vimos aqui os camarões aqui de Paraty, que tinham um consumo eminentemente indígena no nosso Brasil. Já acompanha o arroz, que é um bem gastronômico trazido da Malásia pelos portugueses. Já temos essa banana da terra cozida junto, que já é também outra influência indígena. Ou seja, um simples prato de nossa gastronomia, ela traz o afeto, a tradição, os saberes, mas não devemos esquecer jamais o encontro. E o encontro de culturas tão díspares como podem ser as nossas matrizes, e um encontro que no Brasil se dá e cria uma síntese única, uma síntese que é maior do que a soma de seus componentes. E essa matriz, essa nova gestão, essa nova amálgama se chama Brasil. Isso nos faz um dos países mais ricos do mundo culturalmente, e acho que chegou a hora da gente pensar que cada vez mais devemos nos enxergar como somos, uma potência cultural de uma imensa diversidade e que sim, deve gerar inclusão social, turismo, todas as mais de 50 cadeias produtivas que vêm a reboque, autoestima e dizer sim, nós amamos o nosso país. Veja a riqueza que ele tem. E a minha argumentação hoje é a mais forte possível. Ela vai passar pelo paladar, pelo cheiro, por essa ancestralidade que hoje vem para a sua degustação num prato, fruto de um encontro de tantas culturas que aqui adquire mais uma vez esse gosto de brasilidade, sempre tão diverso, sempre tão maravilhoso. No Brasil, o segmento já movimenta cerca de 250 bilhões de reais por ano. O país possui 4 cidades reconhecidas internacionalmente pela Unesco por conta da inovação na gastronomia. São elas Paraty, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Florianópolis, em Santa Catarina e Belém, no Pará. O Ministério também divulgou o novo mapa do turismo brasileiro, que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento. 2.542 cidades distribuídas em 322 regiões turísticas foram incluídas no mapa deste ano. Gostaria de dizer que o mapa do turismo é de extrema importância para todos nós que fazemos parte dos municípios. A gente sabe que o turismo começa nos municípios, né? E a gente precisa ter isso catalogado, organizado, para que a gente consiga nos nossos municípios receber esses recursos, para que o governo entenda as necessidades dos municípios. Então, nós, enquanto Anseritur, né, estamos aqui prontos para dar todo o apoio para o governo no cadastro dos municípios, né, também estar divulgando esta grande ação. É muito bom saber que agora todos os municípios vão poder se cadastrar, né, não vão ter que mais esperar os 2 anos. Isso é de extrema valia, porque a gente vai poder continuar divulgando, né, durante todo o ano, durante todas as ações. A retomada do turismo tem movimentado a economia brasileira e gerado milhares de empregos pelo país. Prova disso é que o mês de fevereiro passado proporcionou a contratação de 150 mil pessoas em atividades ligadas ao setor.
De acordo com o novo CAGED, o número representa que metade dos 328 mil novos postos de trabalho gerados no mesmo mês em todos os setores econômicos. O ministro já mencionou muito bem, né, um saldo extremamente positivo, 328.507 postos gerados de saldo, né, nesse mês de fevereiro de 2020, e no comparativo desde de fevereiro de 2021, verifica-se que esse resultado é realmente bastante consistente com o processo de retomada da economia brasileira. Nós temos já registrado, né, de que é natural que se espere alguma desaceleração com relação ao nível de contratação do ano passado, é um processo natural, né, as empresas não continuarão contratando naquele ritmo do ano passado para sempre, né, aí é uma questão de crescimento estrutural da economia, mas é um número realmente expressivo que merece a comemoração. Olha aí, notícias incríveis, né? E para ficar mais por dentro é só continuar ligadinho depois do Manhã EPP, continuar assistindo a EPP TV, que tem o jornal Notícias do Bem, tá bom? Fica a dica aí para você. Aliás, essa aqui é só uma degustação, né? Aqui no Manhã EPP das notícias da sua TV Missionário. E eu quero dar bom dia pro Biblino, bom dia, Estela, o perfil Em Reforma também está aqui, a Leia, o perfil Fixe que só, bom dia, me chamo Alcenir Assis e acompanho sempre aqui de Portugal os vídeos da IP Pinheiros, olha que legal, Alcenir, um abraço aí para Portugal, a Mica falou graça e paz, meus irmãos, lá de BH. A Edith Silva está lá em Brasília e falou que gosta muito desse programa, que é uma bênção. Ô, Edith, que bênção, glória a Deus, né? Que ele faz apesar de nós. Eu também sou suspeita, mas eu também gosto, porque fala muito ao meu coração. Olha eu. Não, mas é verdade. O Silvio, da Zona Leste de São Paulo, capital. O Ricardo Gonçalves da Costa, ó, o Ricardo Reis, tem outro Ricardo aí, ó, amigo seu, como fala? Xará, né? O Ricardo está falando de SCS. Onde que é? Santa Catarina? Mas aí não tem S atrás, né? Fala aí de onde que é. O Emerson tá lá prestigiando, lá dos Estados Unidos. Um abraço para os Estados Unidos. O Edson, a Elizabeth, aqui de São Paulo. A Clarice, obrigada por... bom dia, irmã, obrigada por visitar a minha casa, amo estar com vocês. Que linda, Clarice. Obrigada a você por abrir a porta. Eu sempre falo aqui, né? Sem vocês isso aqui não teria sentido, com certeza. Maria do Carmo, bom dia, paz do Senhor. Sabinópolis, Minas Gerais, o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Coisa linda. Edileuza está acompanhando de Pindobaçu, Bahia, né? Falei certo? Olha só que legal, Bahia em peso. A Wanda querida, estava sentindo sua falta, Wanda. Estou aqui para ouvir a Rebeca. Nathalie Campos. Nathalie, que honra ter você assistindo. A Nathalie é a esposa do pastor Heber Campos Júnior. Vamos lá então, gente, para ouvir a Rebeca. Rebeca aceitou nosso convite, estou muito feliz por isso. Rebeca já está conosco, Rebeca Salazar. Ela é graduanda em Direito, trabalha com mídias sociais desde 2017, quando criou o canal Fé e Tulipas. Eu tenho quase certeza que você já ouviu alguma coisa desse canal, algum conteúdo, né? É muito edificante. Ela criou esse canal com o foco de inspirar mulheres de todas as idades a se fortalecerem na fé cristã. E eu não poderia pensar, né? E foi por isso que eu pensei na Rebeca, não poderia pensar assim, né? Mas foi por isso que eu chamei a Rebeca para falar sobre esse assunto. Disciplinas, exercícios espirituais, né? E eu quero dar bom dia para a Rebeca. Muito bom dia, Rê. Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com certeza, Lídia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse daqui é um programa que abençoa tantas vidas, então eu me senti muito honrada de estar aqui. Então, muito obrigada pelo convite. Ai, que bênção, Rê. A gente que agradece. E eu digo que o diretor aqui é o Espírito Santo, né? Deixa ele dirigir como ele quiser, porque nós somos tão dependentes dele, 100%, né? Dependentes dele. Com certeza. Né, querida princesa, linda você, tão novinha, já com tanto conteúdo produzido, é uma bênção, né?
Conta pra gente como que começou isso, Rebeca, esse seu trabalho que edifica tantas vidas. Uau, sim. Então, às vezes eu penso assim, gente, parece que desde que eu nasci o Senhor estava planejando isso, porque são várias coisinhas na vida que foram caminhando para chegar nisso. Então, quando eu tinha por volta de uns 12 anos, eu comecei a mexer com edição de vídeo, que eu fazia vídeo legendando músicas cristãs. E aí depois eu lembro que eu estava apaixonada por música, eu queria ser cantora, até eu descobri que eu não era lá tão afinada, aí mudou os planos. Mas aí meus pais compraram um microfone que depois se tornou um microfone que virou para o podcast, então o Senhor já orquestrando algo incrível aí. E também o canal ele surgiu de uma maneira mais predominante assim, quando eu estava na igreja, o pastor ele estava pregando sobre 1 Samuel 25, falando sobre a mulher piedosa, né, sobre Abigail, como que ela foi uma bênção na vida de Davi. Eu só fui anotando ali um monte de coisa, e depois eu olhei para as minhas anotações e pensei assim, nossa, isso daria um ótimo vídeo no YouTube. Aí eu fui na outra semana, gravei, e o Senhor ele foi abençoando e abrindo portas assim, incríveis. Então assim, é uma bênção ver tudo que o Senhor está fazendo. E aí já nasceu desse embalo aí, já nasceu o Fé e Tulipas? Foi. Na época eu usava o meu nome do canal, mas depois eu fui pensando assim, não, ia ser legal um nomezinho mais bonitinho. Então, esse nome, eu acho que Fé e Tulipas, ele conseguiu resumir o propósito, que é de inspirar fé, e tulipas também fazendo uma referência à questão de feminilidade, das doutrinas, né, bíblicas. Então, assim, acho que foi uma junção que o Senhor, ele deu a inspiração e acho que foi uma coisa boa. Tulipas inspiram, né? Feminilidade até na moda. Sabia que tem uma saia que o formato dela é muito usada e ela é atemporal, esse formato, que é o formato de uma tulipa invertida, assim. Você vê como inspira a feminilidade até na moda, né? Interessante. São lindas tulipas. Eu estava vendo uns vídeos seus ontem no canal, assim, e são fascinantes, Rebeca, são fascinantes. E também tem muito conteúdo lá, você fala bastante, né, das disciplinas espirituais, que é o que a gente vai falar hoje. E isso tem a ver com as mulheres exercitarem a fé, como você já falou, mas eu queria que você falasse da importância da gente se atentar e cada vez lembrar e fazer um check-up sobre as disciplinas espirituais, né? Aham, com certeza. No comecinho, né, Lídia, você estava falando sobre a importância, já trazendo, assim, um apanhado excelente que já, de alguma forma, resume muito sobre essa questão da importância. Que a gente precisa entender que, muitas vezes, a gente quer crescer em fé, muitas vezes é um desejo, óbvio, de todo cristão estar se fortalecendo no amor ao Senhor, no conhecimento da palavra, mas muitas vezes a gente fica assim, como que isso vai acontecer? Vem aquela dúvida. E uma coisa que eu vejo vários jovens também perguntando é a questão de como que eu posso ser constante? Porque muitas vezes quando a gente perde o nosso momento devocional, ou então quando a gente passa um dia sem ter o nosso momento de oração secreta, ou então quando a gente passa anos sem jejum, sem memorização, sem essas coisas, parece que a gente pensa assim, uau, o que eu estou fazendo de errado? E aí que chegou essa questão das disciplinas espirituais, que para mim entender tudo isso foi uma coisa que mudou o jogo, basicamente. Porque quando a gente aprende que não é simplesmente algo de acordei, nossa, que vontade de ler a Bíblia, muitas vezes, pela graça do Senhor, vai ter esse momento. Mas, especialmente no começo, quando a gente está buscando isso, no começo não vai ser tão natural. Então, por isso que é tão importante as disciplinas, e, assim, disciplina de um modo geral é importante para tudo. Mas as disciplinas espirituais para o cristão é aquilo que vai fazer com que ele cresça. E, como você bem falou no começo, Lídia, a questão de que as disciplinas espirituais, elas não são o fim, elas são o meio. O nosso fim é crescer em santificação, o nosso fim é ver a Deus, então por isso que a gente usa as disciplinas. E uma história que eu ouvi uma vez que me motivou para ver a importância disso foi sobre um poeta inglês que falava que ele era um homem extremamente talentoso, ele escrevia poemas lindos, e aí ele entrou no exército e depois ele resolveu sair, começou um curso na Universidade de Oxford e resolveu sair, começou um poema chamado O Vigilante, depois no meio ele parou, e aí depois que ele morreu foi dito sobre ele, ele se perdeu nas visões do que era para fazer e deixou as coisas por fazer, ou seja, porque ele não se disciplinou, ele não conseguia terminar aquilo que ele começava. Então isso mostra pra gente como que é importante a gente, como cristãos, saber que
a disciplina é um caminho para a gente encontrar a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria. Porque a gente sabe como que é maravilhoso a gente ter um momento devocional, de oração, de leitura bíblica, em que a gente realmente busca encontrar o nosso Deus ali, e depois a gente sente uma alegria tão grande no nosso coração. E justamente a disciplina foi esse caminho, aquilo que fez com que a gente chegasse nesse sentimento maravilhoso. Então, resumindo, as disciplinas espirituais, elas são extremamente importantes porque elas são aquilo que nos fortalecem, nos ajudam a chegarmos e vermos e contemplarmos a maravilhosa glória do Senhor Jesus. Então, resumindo, é basicamente isso. O Jaio ainda não, né? Com certeza. Poder experimentar da maravilha, do sobrenatural de Deus aqui de uma forma tão natural e ordinária, né? Mas experimentar um pouco dessa graça, né? Você colocou muito bem esse exemplo, né? Citou muito bem esse exemplo que dá para a gente refletir, aí já dá para meditar nisso daí, né? Porque, Sim. Rebeca, quantas vezes é colocado... Olha, eu fico pensando assim, a gente encontra várias vezes e é comum cristãos falarem que não está tanto com a fé como estava lá no começo, ou está com a fé enfraquecida, e tem tudo a ver, né? E aí você citou esse exemplo que exemplifica muito bem. Agora vamos lá, falar das disciplinas espirituais. Cita cada uma delas, fala um pouquinho de cada uma delas. Fala quais são as 5, são 5, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho em cada uma delas, a gente vai conversando. E também, gente, se quiser pedir dica, se quiser fazer pergunta, pode perguntar, que eu estou aqui assistindo, que eu estou acompanhando os comentários aqui ao vivo, tá bom? Então vamos lá, quais são as disciplinas espirituais, Rebeca? Então, dentro das disciplinas espirituais é como se cada uma também tivesse subcategorias. Então, assim, para a gente conseguir ter uma visão geral, porque tem algumas que às vezes você consegue fazer em um só momento. Então, às vezes você está no seu momento devocional, lendo a palavra, só que antes de ler você orou, talvez você esteja em jejum, e aí você está num momento só e em silêncio. Então vai juntando várias coisas, mas resumindo, a primeira delas seria ingerir a palavra de Deus. E dentro disso pode ter leitura, ouvir, estudar a Bíblia. E eu também colocaria a questão da memorização, que esse ano foi uma das coisas marcantes para mim, que é essa questão de memorizar a palavra de Deus, sobre a importância disso. E também a oração secreta, que nesses últimos tempos, assim, eu estava lendo um livro sobre isso, então o Senhor estava focando isso no meu coração. Aí também vem a questão do jejum, também ter um diário espiritual, só que também pode entrar no momento devocional, não necessariamente como algo totalmente à parte. Aí a questão de serviço, evangelismo, mordomia tanto com os nossos recursos financeiros, né, com o nosso dinheiro, mas também com o nosso tempo. Então, saber administrar isso de uma forma que glorifique a Deus. Aí vem a questão da memorização, como eu falei, e uma que a gente muitas vezes esquece, que recentemente que eu estava estudando mais sobre isso, que é a questão da vigilância, de nós sermos vigilantes a todo tempo. Então, são muitas, mas várias delas ficam como subcategorias. Então, resumindo, são essas aí. Amei as citações, as subcategorias. Vamos lá falar do jejum. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o jejum. Qual a importância, qual a frequência que deve fazer, enfim. Comenta um pouquinho que eu vou te fazendo as perguntas. Então, vamos lá. O do jejum, ele muitas vezes é a grande dificuldade de todas nós, né? Porque a gente fica assim, a gente sente no corpo, enquanto nos outros a gente não sente uma vontade, né? A gente não sente algo no nosso corpo físico, mas no jejum a gente sente. Então, o jejum, ele, num primeiro conceito, ele seria a gente se abster de alimentos para que nós possamos trocar o nosso momento, que seria da refeição, para estarmos passando em oração. Então, muitas vezes a gente precisa ter a noção de que o jejum não é simplesmente você ficar sem comer e continuar o seu dia normal. Mas é você, ao invés de comer, você passar tempo orando, passar tempo buscando ao Senhor. Então, até às vezes, assim, dias que sejam puxados, então você pode ver, bom,
no horário do almoço eu tiraria 1 hora para almoçar. Então eu vou usar esse momento para estar passando em oração por algum motivo, às vezes específico, ao Senhor, no momento que a gente sabe que a gente tem um pedido e que a gente, entre aspas, né, a gente quer chamar a atenção de Deus, no momento que a gente quer mostrar para o Senhor, Senhor, atende meu pedido, isso daqui é muito importante. Então uma maneira da gente é algo para acrescentar nas nossas orações, da gente falar assim, Senhor, eu estou aqui disposta a fazer o meu corpo de alguma forma sofrer um pouco para que eu possa passar tempo com o Senhor. Então, essa seria uma questão do jejum, e também às vezes a gente pode colocar como definições secundárias da questão de às vezes a gente se abster de alguma coisa específica, que às vezes a gente tem um desejo muito grande, então, dependendo, café é meu ponto fraco, eu confesso, café, chocolate, talvez até redes sociais, então coisas que às vezes a gente tem um apreço muito grande, então a gente dá um tempo e fala assim, não, o tempo que eu estaria cultivando, desfrutando dessas coisas, eu vou trocar para eu estar passando por tempo com o Senhor. E é claro, tem algumas pessoas que elas às vezes têm alguma dificuldade no corpo, de às vezes não poder passar tanto tempo sem se alimentar, sem estar bebendo alguma coisa, então você pode tentar ver o que fica melhor para você. Se às vezes você não pode, às vezes, passar, digamos, da manhã até a noite sem comer nada, então às vezes você pode fazer tomando sucos, ou então tomando água. Então existem várias formas que a gente pode ir adaptando de uma maneira que a gente sempre tenha o foco de que eu vou estar me abstendo de algo para estar passando tempo em oração. Então, resumindo, é isso aí. É exatamente, muito bem colocado, Rebeca. O Ricardo Reis também falou que o jejum é fazer essa prática para quebrar a carne, é dizer que o Espírito, quem manda é o Espírito, né? Muito bom. Tem passagens na Bíblia que falam sobre o jejum também. Tem uma que fala que tem demônio que só sai com oração e jejum, né? Olha que forte, você vê como é uma disciplina espiritual muito importante que Deus põe na Bíblia. Quantas vezes o jejum é citado, né? E é interessantíssimo. Eu ouvi falar uma vez que tem essas, né, a guerra do bem e do mal. Aí eu ouvi logo no começo da minha conversão, alguém falou assim, é como se você fizesse um canal com Deus e ninguém pudesse interferir. A sua oração sobe direto para o trono de Deus. Nunca esqueci disso, né? Lógico, é uma historinha, gente, né? Mas, assim, me marcou muito e eu fazia jejum, assim, com fé, né? Eu sempre muito gostoso. Nos leva para uma intimidade com Deus, né? A palavra dele, ela fala isso. Então é muito bom que fica aí a dica para a gente jejuar. Mas olha só, tem gente que faz jejum com tanta frequência, tem gente que faz esporadicamente. Qual é o tempo mais ou menos? Quando você indica fazer o jejum, Rebeca? Bom, eu diria que não é necessariamente um espaço de tempo, mas seria também uma questão das suas petições. Então, por exemplo, suponha que tem uma questão que eu estou orando ao Senhor, então eu vou orar de maneira específica por ela, então eu vou passar um tempo em jejum, e poderia dizer assim, até o Senhor responder, eu vou estar em jejum. Então, acho que seria mais nessa questão conforme os pedidos, e também às vezes sistematizar seria uma coisa interessante, porque, suponha, talvez todo sábado eu vou ficar sem comer. Então, nesse tempo, você sabe que você vai se dedicar à oração. Então, pode ser tanto uma coisa, você estabelecer no seu cronograma um dia que você vai ter específico para isso, ou então também uma questão de pedidos. Na questão do dia específico, é muito interessante porque você vai se forçar a passar tempo em oração com Deus. Então, isso de novo volta à questão da oração, de ser tão importante para a gente estar cultivando essa oração secreta, o momento que nós vamos estar no privado com o Senhor. Então, é importante a gente ter esses momentos de falar assim, eu vou substituir o meu tempo de comida para ter tempo em oração. Então, às vezes, estabelecendo um dia na semana já vai ajudar demais. Uma coisa que eu fiz um tempo atrás foi de, às vezes, pegar leve no café, não tomar café em alguns dias da semana, porque aí eu conseguia me dedicar mais também, mas também era uma questão para o café não me dominar. Se não me engano, é o pastor John Piper, né, que ele diz que quando ele percebe que alguma coisa começa a dominar ele coloca assim, vou ficar 3 meses sem isso. Então, essas 3 formas, então, colocar algum dia da semana específico para isso, ou então, às vezes, por um espaço de tempo maior, às vezes fala assim, vou fazer por uma semana sobre esse pedido. Então, aí a gente pode fazer, né, cada um colocando no que é mais fácil ao próprio corpo, né, para
saber as próprias limitações e também para a gente conseguir fazer de uma maneira constante. Perfeito. A Wanda colocou aqui, o jejum nos leva a trocar o fardo pesado do nosso, né, pelo fardo do Senhor Jesus, que é suave e leve, né? É uma maravilha. O pós-jejum, muita bênção. Olha que bênção, Wanda, arrasou no comentário. E tem a leitura e estudo da Bíblia também, que fala sério, como é bom, né, Rebeca? Nossa, isso daí acho que é o preferido de várias de nós, né? Porque é tão bom a gente ler e parece que o Senhor ele age de uma maneira tão sobrenatural, porque às vezes é exatamente o que a gente precisava ler, não é? Assim, é tão bom. É lindo. É lindo. Isso quando você faz oração antes de começar a ler, né? E aí, é exatamente o que você falou, né? A Bíblia tem todas as respostas da vida, tem todo, é um manual de instruções da vida, né? E como esse exercício nos faz crescer, né? Fala aí, no seu ponto de vista, a importância desse exercício espiritual, né, Rê? Uhum. E a gente vê isso, por exemplo, o Senhor Jesus, ele diz que a palavra do Senhor é a verdadeira comida, é a verdadeira bebida. Então, no momento que a gente entende que é pela palavra que a gente se fortalece, porque também vira uma questão de aquilo que os nossos olhos consomem, porque todos os dias estamos sendo bombardeados com todos os tipos de mensagem, o mundo tentando tomar o nosso coração, ter a nossa atenção. Então, no momento que a gente fala assim, não, eu vou parar agora, porque eu preciso estar passando tempo com o Senhor e estar consumindo a mensagem que Ele tem para mim. Porque quando a gente tá firme na palavra do Senhor, as coisas desse mundo perdem o brilho delas. Então, quando a gente começa a ter uma rotina de leitura bíblica, a gente não só vai conseguir o conhecimento, porque tem muitas pessoas que às vezes leem a Bíblia só para ter conhecimento, mas a gente lê de uma forma entendendo que é literalmente Deus falando conosco. No momento que a gente está fazendo a nossa devocional, um pensamento que eu gosto de ter é assim, Deus ele fez com que todas as coisas cooperassem para que eu estivesse aqui agora, lendo a palavra dele. Porque a nossa carne muitas vezes não vai ter a vontade, muitas vezes o mundo vai tentar nos distrair com outras coisas, muitas vezes o próprio inimigo das nossas almas vai tentar nos impedir, fazer várias coisas para que a gente não tenha esse momento, mas no momento que a gente lembra, quando a gente está lendo, Deus fez com que tudo cooperasse para que eu estivesse aqui agora. Então, Deus tem algo importantíssimo para falar comigo por meio da sua palavra. Então, quando a gente começa a ter essa leitura de entender que não é só um âmbito, digamos, natural, mas é algo sobrenatural que Deus está fazendo pela palavra dele. E tem uma ilustração que eu vi um pastor falando uma vez que eu achei muito legal, de que quando a gente tem que contemplar a palavra de Deus. E teve um caso, se não me engano, foi em Harvard, em alguma universidade famosa, assim, que um aluno chegou no professor, assim, falando assim, professor, eu quero entender mais. E aí o professor foi, pegou um aquário, tinha um peixinho, e falou assim, beleza, olha para esse peixinho e depois me traz uma lista de tudo que você aprendeu sobre ele. O menino ficou olhando por, 30 minutos, depois chegou com uma lista. O professor olhou e falou assim, tá raso demais ainda. O rapaz depois ficou olhando por dias o peixe e depois ele chegou com uma lista gigantesca de coisas incríveis que ele tinha conseguido observar. E é exatamente isso que nós devemos fazer com a palavra de Deus. Se a gente lê só em um âmbito, a gente vai... Claro que a gente vai encontrar coisas, mas a gente poderia encontrar tesouros ali dentro. Então, no momento que a gente começa a contemplar a palavra do Senhor com todo o nosso ser, de falar assim... Isso daqui é um tesouro que o Senhor deu, e quanto mais eu cavo, mais eu encontro, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então a gente pode sempre estar contemplando a palavra do Senhor, porque a gente nunca vai esgotar o que tem ali. Uma coisa que eu gosto de ver, por exemplo, como que o Senhor faz maravilhas na própria palavra do Senhor, de ter até conexões, de que a gente vê que uma coisa em Gênesis está ligada com algo que o Senhor Jesus fala, e algo em Apocalipse que remete a Daniel, e todas essas referências cruzadas que a gente para e pensa, uau, o Senhor Deus, ele fez algo incrível que a gente pode passar a nossa vida inteira
buscando encontrar, e que sempre o Senhor ele vai trazer algo novo ao nosso coração. Então, ter essa mentalidade de estudar a palavra de Deus e também de estar buscando durante o nosso dia, ouvir, seja colocar o áudio da Bíblia, ou colocar boas pregações que vão nos lembrar da palavra do Senhor, para que a gente possa estar tendo esse de ouvir, também buscar estudar, ir mais fundo, a questão de meditar, que nossa Lídia, essa é extremamente importante, da questão de meditação, que muitas vezes a gente passa batido, né? Então, porque a meditação, tinha um puritano que ele dizia, muitas vezes a gente sai frios da nossa leitura bíblica porque a gente não se aqueceu no fogo da meditação. E a meditação é aquilo que faz com que a gente, por exemplo, no final do dia, lembre daquilo que a gente leu, porque muitas vezes a gente passa o dia e depois a gente pensa assim, nossa, o que foi que eu li mesmo na minha devocional hoje de manhã? E às vezes fica aquela coisa da gente tentando lembrar, mas a meditação é aquilo que vai fazer a informação grudar no nosso coração. Então, quando a gente para e fala assim, não, eu vou orar esse texto, eu acabei de ler, vou fazer uma oração com base nisso. Ou então, deixa eu observar para ver quais são as coisas que eu aprendi a partir desse texto. Ou então, deixa eu resumir com as minhas próprias palavras. Então, existem várias formas que a gente pode usar para essa palavra estar bem firme no nosso coração. Que coisa linda. E a Luciana Gonzalez tinha feito uma pergunta e ela falou, acabou de me responder, que era exatamente isso. Ó. Durante o jejum, deve ser oração secreta, ou podemos também assistir um devocional, uma mensagem dessas que temos aqui na IPP TV, né? Que bênção, e acabou de responder, né? E a meditação, eu achei incrível a forma que você colocou desse arder o nosso coração, né? Eu queria que o próximo passo já deu uma abertura incrível para a meditação, já explicou o que é a meditação, né? Mas se quiser colocar mais alguma coisa, tem outras formas de meditação. Quer falar mais um pouquinho dela? Porque eu acho bárbaro a meditação, eu acho algo parar né, e ler, é confundido com a meditação que tem no mundo às vezes, né? Uhum. Sim, então, a meditação cristã seria a gente, em um momento específico, a gente dar uma pausa para a gente estar focando e pensando profundamente sobre a palavra do Senhor. Então, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo atrás, até é interessante falar sobre isso. A gente pode ver como se fosse dois tipos, a meditação na palavra e a meditação nas coisas do Senhor. Então, a meditação na palavra seria essa que a gente faz durante o nosso momento devocional, da gente estar simplesmente lendo e buscando aprofundar. E aí, alguns métodos, né, como eu falei sobre a questão de orar o texto. Esse é um dos que eu mais gosto, porque parece que o Senhor vai falando tão intimamente ao nosso coração. Também a questão de procurar insights, ou seja, você olha no texto e você coloca um número, por exemplo, 20 coisas que esse texto me ensina. Então, você vai olhando no texto e buscando encontrar essas 20. Também, às vezes, você meditar em cada palavrinha. E um exemplo que eu vi um teólogo dando é a questão do versículo que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, parar em cada palavrinha. Eu. O que Jesus quis dizer quando ele diz eu? Sou a ressurreição. O que significa? E a vida. Então, parar em cada palavrinha e tentar destrinchar ela no nosso coração, na nossa mente. E então, tem várias formas que a gente pode fazer isso, né? Também fazendo um resumo, uma síntese com as nossas próprias palavras, um mapa mental para quem está na faculdade, ensino médio, isso daí é uma coisa que a gente tem que usar bastante, então a gente já sabe como aplicar, então fazer isso com a palavra do Senhor também vai nos ajudar muito. E também existe outra meditação, que é a meditação nas coisas do Senhor, isso é algo que os puritanos faziam muito, de parar e observar as coisas que o Senhor criou e pensar em como elas podem, de alguma forma, nos remeter à palavra. Então, por exemplo, até eu estava tentando exercitar isso, e eu geralmente faço a minha devocional na minha varanda, e tem vários passarinhos que às vezes eles se escondem na telha, né? E aí eu estava parando para pensar assim, uau, olha como que a providência do Senhor fez com que tivesse um telhado ali para que o passarinho pudesse vir e se esconder ali. Então, da mesma forma, eu devo ir me esconder no Senhor quando vierem os tempos ruins, e em todo momento eu tenho que me esconder no Senhor. Então, ter essa mentalidade de olhar para a criação e ver como que ela testifica do Senhor, porque nós sabemos que o Criador colocou a sua marca na criação, então a gente
pode olhar, ver aquilo de belo que o Senhor fez e buscar ver como que isso lembra o nosso coração sobre a palavra do Senhor. Então eu diria que essas duas formas de meditação são extremamente essenciais, porque a gente pode fazer a qualquer momento, a gente pode fazer de dia, de noite, antes de dormir, quando às vezes a gente está tentando achar a posição. Então, seja qual for o momento, a gente pode estar passando em meditação, porque o Senhor com certeza vai falar no nosso coração. Agora eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Você é graduando em Direito. Qual é a meditação? Rola uma meditação aí entre os estudos de Direito, entre o que traz o Direito e as coisas de Deus? Uau, essa você tá me botando para exercitar agora, Lídia. Mas uma coisa que às vezes eu gosto de pensar, né, sobre como a lei do Senhor é perfeita, porque tanta coisa que a gente vê assim, gente, por exemplo, nas aulas de direito penal a gente vê isso assim, tanta coisa que se todo mundo simplesmente observasse a lei do Senhor, a gente estaria muito bem. Então, assim, ver assim, gente, Deus já nos deu tudo que a gente precisa saber. O Senhor nos ensinou aquilo que a gente precisa viver. E também eu fico maravilhada. Um dos meus livros preferidos da Bíblia é Deuteronômio. E sempre que eu leio, eu fico de queixo caído, porque você vê o cuidado de Deus com o povo de Israel, estabelecendo as leis de forma tão perfeita. E tantas vezes a gente fala assim, uau, o Senhor, ele criou tudo de uma maneira tão especificada, ele não deixou margem para erro, digamos assim, e muitas vezes a gente ainda erra, muitas vezes a gente falha, mas o nosso Senhor, o nosso Deus, ele está ali para nos erguer. Então, o direito seria uma porta para a gente poder ajudar outras pessoas a fazerem isso, né? Então, eu acho que é uma coisa muito linda, porque nos lembra da lei do Senhor e como que a lei do Senhor é perfeita, mesmo quando as nossas não são. Então, é um pensamento maravilhoso para a gente estar cultivando. Perfeito, é muito, muito bem colocado. Eu também já pensei isso várias vezes. Poxa, se a gente obedecesse, né, não precisaria ter. Mas enfim, vamos lá adiante. Gente, quero só falar para você que está assistindo, tem muitas pessoas assistindo, tá gostoso demais, que a Rebeca tem um canal no YouTube, para quem chegou agora, chamado Fé e Tulipas. E lá tem muitos temas muito legais. Então, vai aparecer aqui embaixo, né, na telinha aí onde você está assistindo, Fé e Tulipas, né, no Instagram e também no Instagram, não, no YouTube, Fé e Tulipas, e no YouTube, Fé Tulipas, né? Não tem o E, né? É o contrário, na verdade, Lídia. Instagram é Fé Tulipas no Instagram e no YouTube é Fé e Tulipas. Agora tá certo? Isso, certíssimo. Vai aparecer aqui embaixo logo na sua tela. Se quiser já seguindo a Rebeca enquanto você está assistindo aí, porque ela tem muito conteúdo bom, gente, vale a pena, né? Nada melhor do que seguir pessoas que nos levam a Cristo, nos apontam a Cristo, né? Muito bem colocado a questão da meditação. E agora eu quero falar sobre uma disciplina que a maioria não costuma. Eu vou ter que confessar que é uma que eu quero muito conseguir fazer e eu quero que esse programa fale o meu coração em nome de Jesus para eu conseguir fazer, que é a memorização da Bíblia. E você falou no começo da conversa que era o que estava falando muito você nesse ano, é isso ou eu estou enganada? Exatamente, no dia 1º de janeiro, acho que foi 1º de janeiro, eu li um livretinho sobre isso, chamado Um Método para Memorização Extensiva da Bíblia, e o pastor que escreveu, ele memorizou 42 livros da Bíblia. Uau. E quando eu li, eu fiquei assim, gente, se ele consegue, eu também consigo. Não é impossível. E ele ensina um método, mostra a importância, e também depois, um pouco mais tarde, no ano, eu tive a oportunidade de entrevistar uma senhora que ela memorizou todo o Novo Testamento, memorizou Eclesiastes e está memorizando Gênesis. Então, assim, inspiração é o que não falta pra gente, porque isso é algo tão importante, porque, por exemplo, no Salmo 1º, né, quando diz que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, como que a gente pode ter essa mentalidade de meditar de dia e de noite? Memorizando. E quando a gente memoriza, ninguém tira do nosso coração.
Então, dessa forma, a gente tem algo ali presinho. Depois que eu li esse livro, eu digo que, assim, tem poucos livros que às vezes você lê e ele muda a sua rotina. Esse foi um deles, porque ele mudou completamente, porque depois da minha devocional comecei a buscar a memorização e, graças a Deus, eu consegui memorizar o capítulo de Romanos 8. Foi uma luta, mas, assim, totalmente possível e, assim, é maravilhoso, porque quando a gente entende que a memorização, ela nos ajuda a conhecer a Deus mais profundamente, nos ajuda a conseguir aprofundar no texto bíblico, da gente entender todo o contexto, nos ajuda quando a gente vai aconselhar outras pessoas, porque muitas vezes a gente não vai ter uma Bíblia perto da gente para a gente poder abrir, mas se a gente está aconselhando outra pessoa e a gente lembra do versículo, a gente já pode fazer um grande impacto na vida daquela pessoa. E também nos ajuda a estar tirando o pecado de nossas vidas. Isso. Porque quando a gente tá, por exemplo, passando por alguma coisa e a gente lembra, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então a gente se apega a essa promessa de Deus e a gente aprende a lutar contra o pecado. Quando vem a ansiedade, a gente lembra pra gente lançar as nossas ansiedades ao Senhor e que sempre que a gente leve todos os nossos pedidos com oração e súplicas ao Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Então, tantos momentos que a gente tem a palavra de Deus memorizada, a gente aprende a lutar. Então isso é extremamente importante, porque o nosso coração se fortalece de uma maneira incrível. Nossa, que forte isso, Rebeca. Estava pensando aqui, e você falou, né? Quando a gente tem a palavra memorizada, a gente aprende a lutar. Eu acredito que há um sobrenatural de Deus aí, de potencializar, né, o nosso viver aqui, o nosso agir através da ação do Espírito Santo quando a gente memoriza a palavra, né? Porque é sobrenatural. Depois, eu tenho alguns versículos que eu tenho memorizado, né? E eles já me ajudaram. Imagina memorizar livros da Bíblia. Meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, quero muito. Já falou comigo, já saí daqui, já virou chavinha, sabe? É muito bom. Rebeca, meu Deus do céu, como é bom conversar com você. Tem mais um. Esse não dá para cristão viver sem, né? Nenhum deles, na verdade. Mas esse é o que mais a gente faz também, eu acho. Oração. Fala da oração, princesa. Oração. Nossa, esse é um dos que o Senhor, ele fala tanto ao nosso coração, porque um erro que eu já caí muitas vezes. Há um tempo atrás, às vezes eu pensava assim, não, eu sou uma pessoa mais de leitura bíblica, não tanto de oração. E depois o Senhor, ele me mostrou assim, opa, essa ideia aí tá toda errada. Os cristãos, eles têm que ser dos dois, de leitura bíblica, de oração e de todas as outras disciplinas espirituais que a gente está conversando aqui hoje. Então, é muito importante a gente buscar cultivar a oração, porque existem basicamente dois tipos, a gente pode dizer, porque quando nós lemos Paulo dizendo, né, orai sem cessar, então seria durante o nosso dia a gente está com o nosso espírito pronto para seja aquilo que vier ao nosso caminho, a gente já entrar em espírito de oração, a gente levar ao Senhor em oração, mas também existe aquele outro que demanda, digamos assim, uma disciplinazinha a mais, que é a questão da oração secreta. No momento que a gente faz como o Senhor Jesus nos ensinou, de fechar a porta do nosso quarto, orar ao Senhor em secreto, porque o Senhor que vem em secreto nos recompensará. Então, essa mentalidade de que o Senhor, ele usa as nossas orações no momento que a gente está em secreto para nos ajudar a nos fortalecermos nela. E também um livro que tem me ajudado muito é esse daqui, A Vida Secreta de Oração, que esse autor aqui, ele faz uma coisa surreal de incrível, porque ele junta como se fosse o melhor de vários autores do passado, mostrando como que eles oravam. E uma coisinha que eu achei interessante da gente falar, só para a gente também, por um lado um pouco mais prático, sobre o equipamento que é necessário para a oração. E aqui ele traz 3 coisas, e isso me ajudou tanto a entender e a sintetizar algo que às vezes fica um pouco nebuloso na nossa mente. Mas uma coisa que é essencial, ter um lugar tranquilo, ou seja, algum lugar que a gente saiba assim, aquele é o meu lugar de oração. Então pode às vezes ser um closet, pode ser o pé da sua cama, pode ser uma varanda, ou então um exemplo que ele dá no livro que eu achei lindíssimo, sobre uma mãe que ela estava sempre com seus filhos e sempre filhos pequenos, os meninos chorando, e ela simplesmente colocava um avental na cabeça, colocava assim o véu, e aí naquele momento ela orava, que ela dizia, esse daqui é o meu lugar tranquilo. Então a gente pode criar
esse lugar tranquilo aonde for, mas que seja um lugar onde a gente intencionalmente vai buscar a face do Senhor. Então isso é extremamente importante. A segunda coisa é a gente ter uma hora tranquila. E essa hora tranquila seria, mesmo na correria do nosso dia a dia, a gente tentar achar assim, nesse momento aqui eu vou estar me dedicando a orar ao Senhor em secreto. Isso é tão importante porque se a gente sempre deixar para depois, falar assim, não, depois eu vou orar, depois eu vou orar, depois eu vou orar, pode ser que a gente não ore. Então é muito importante a gente buscar com todo o nosso coração, falar assim, eu vou criar essa hora específica para oração, seja às vezes no intervalo no trabalho, intervalo na faculdade, ou em algum momento da tarde, da noite, da manhã, que a gente vê que é propício a isso, então a gente vai. E a terceira coisa que é super importante, um coração tranquilo. Então, isso é tão importante, né, Lídia? Porque no momento que a gente prepara o nosso coração para orar, não é só a gente chegar e vamos orar, mas a gente preparar o nosso coração, de entender o que está acontecendo ali. Entender que nós somos aceitos por Deus, ou seja, Jesus morreu para que nós pudéssemos ter intimidade com o Pai na oração. Essa mentalidade de saber que agora nós podemos ter essa ousadia de chegar ao trono da graça, porque Deus está ao nosso favor. Então, isso muda completamente, porque a gente não vai estar simplesmente falando palavras ao ar e nem a gente vai estar fazendo pouco caso da oração, mas a gente vai estar sabendo que nós estamos falando com o nosso Pai verdadeiro, que Ele que o Senhor, mandou o Senhor Jesus para morrer por nós, para que a gente pudesse estar ali com Ele. Então isso é extremamente importante também. E algo que nos lembra também sobre como que a Trindade age no nosso momento de oração é lembrar também que o Espírito Santo intercede por nós. Em Romanos 8 fala que o Espírito Santo intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis, né? Então, é maravilhoso a gente pensar que Deus está agindo, toda a Trindade está agindo para que a gente esteja buscando essa comunhão com o Senhor. E, por fim, a questão da gente direcionar nosso coração para a palavra. A gente, quando a gente estiver orando, tentar lembrar de versículos bíblicos, lembrar da palavra do Senhor, que vai nos ajudar a equipar o nosso coração para a gente orar segundo a vontade de Deus. Então, esse foi um apanhado rápido, mas que nos ajuda a buscar essa vida secreta de oração. Fenomenal! E você falou do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e eu ouvi uma vez que virou uma chavinha dentro de mim, que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, está ao lado do Pai intercedendo por nós a cada oração, menino. Você imagina isso, sabe? Além de ter morrido por nós, de Deus ter dado o Filho dele por nós, ele ainda está lá. Uma vez eu li num livro sobre a nossa oração, que ela chega toda distorcida, assim, e Jesus pega, faz uma limpeza. Sabe advogado, quando te representa numa causa? É como se fosse Jesus pegando as nossas orações, vai lá em direito e entrega tudo organizado, limpo, de uma forma. Então ele está intercedendo por nós quando a gente ora. E isso, eu chego a arrepiar de falar disso, porque é muito forte, a gente não tem noção às vezes, Sim. né? E quanto a gente negligencia às vezes, né, Rebeca, que a gente deixa passar, podendo orar horas. Às vezes eu oro, eu vou falar assim, é que às vezes eu oro e eu falo para Deus assim, ainda bem que no céu vai ser só adoração, porque eu não tenho vontade de sair daqui, às vezes eu não tinha vontade de trabalhar, eu queria só ficar orando, que é tão gostoso quando a gente chega num pertinho, parece que você sente Deus ali, né? Fala sério. E eu falo isso porque às vezes passa, e se a gente não ter essa disciplina, ela não vai ficar viva em mim, porque tem vezes que eu também não tenho essa vontade de ir lá e ajoelhar, orar, né? Mas aí quando você lembra daquilo aonde você pode chegar quando você faz isso, é para a gente voltar e ser disciplinado mesmo nos exercícios espirituais, né? Nossa, com certeza, você falou perfeito, Lídia. E uma coisa que eu gostei, né, que nesse livro o autor fala, é sobre como a onipotência de Deus se faz presente na oração. Porque nós sabemos que o nosso Deus é todo poderoso, mas na hora que a gente ora, é como se o Senhor estivesse falando assim, eu estou aqui, eu sou onipotente, me pede que eu quero responder. Então, é maravilhoso a gente pensar nisso. E às vezes, mesmo que não tenha resposta, né, a gente sente, dá aquela certeza no coração de que ele está recebendo e ouvindo a nossa oração, né? Depois daquilo Com pode certeza. até nem ter resposta para a gente, assim, mas só de saber que chegou lá e que ele ouviu,
nossa, já é tudo, né? Ô, Rebeca, alguém perguntou aqui que se pode, a Sabrina Oliveira perguntou se pode repetir o nome do livro. Você repete? Porque tem pessoas que chegaram Claro! agora também. Deixa eu até colocar ele um pouquinho aqui mais pra frente. O nome é A Vida Boa. Secreta de Oração. Aí, Um ó, livro maravilhoso. do David. Recomendado por John Piper, Wayne Olha, Gruden. boa. E então, assim, é um livro relativamente fino, ele não tem muitas páginas, tem por volta de 100, e ele inspira a fé de uma forma, porque não é aquele livro que você lê e você se sente culpado por não estar orando, mas é aquele livro que você lê e você fala assim, uau, tem algo que eu tô perdendo se eu não orar, então eu quero orar para eu ver toda essa maravilha que Deus tem aos seus filhos na oração. Então esse daqui é um livro maravilhoso. Boa! Fica aí a dica especial. E, gente, eu quero dizer mais uma vez para você que está assistindo, que está gostando, muitas pessoas gostando aqui. Tem 2 links, tá, gente? Tem um que só fica no ar durante o programa, que depois a gente coloca lá no IPP Play, e tem o outro link que é a programação 24 horas, que fica 24 horas no ar, né, que daqui a pouco começa Notícias do Bem e fica no mesmo link, tá bom? Então, para você saber, mas os comentários depois nesse link temporário, eles somem, tá? Então vai lá depois, lê, se você quiser compartilhar, né? Tem esses 2 links para você saber. E também quero lembrar do canal da Rebeca. Tem alguém que falou que já se inscreveu aqui, a Maria Célia Bortolucci falou, amei a Rebeca e já me inscrevi no seu canal. Beijos para você e para Lídia, vocês são bênçãos de Deus, sou de Birigui, São Paulo. Glória a Deus. Que linda, Maria Célia, graças a Deus pega, né, e faz apesar de nós. E como é gostoso poder pegar tudo isso, né, Rebeca, e viver o sobrenatural de Deus aqui na Terra já. E ainda não, porque só uma provinha do que a gente vai viver lá, né? Sim. Se aqui já é bom, imagina lá, né? Nossa, e como são presentes de Deus essas disciplinas espirituais. Eu acho que deve ser igual a academia, deve ser difícil de disciplinar, mas depois você não consegue ficar sem, né? Não sei se é comparável à academia, eu acho que é incomparável a qualquer coisa, é incomparável, né? É incomparável às disciplinas espirituais. Mas, enfim, Rebeca, eu quero te agradecer demais, 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 demais. Você falou muito aos nossos corações, falou ao meu coração. E glória a Deus pela sua vida, viu? Por isso que você começou com 12 anos e que Deus te escolheu, né, para trazer luz aí no meio desse campo que é a internet. Eu digo que é uma igreja, né? O pastor Erival fala também que é uma igreja de Deus também. Tem um espaço na internet. Glória a Deus pela sua vida. Obrigada mesmo. Eu quero te pedir para deixar um recado final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, de tudo isso que a gente falou, e te agradecer de todo o coração, em nome do Manhã IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por você ter dedicado seu tempo precioso para estar aqui, né, sendo usada por Deus para edificar nossas vidas. Glória a Deus, Lídia, eu que agradeço esse convite maravilhoso. O Ministério da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é um ministério lindíssimo, que eu louvo a Deus por ter levantado pessoas firmes e que amam o Senhor para estarem propagando a mensagem dele de uma forma tão certeira e tão bíblica. Então isso é maravilhoso, e uma das formas que a gente pode estar crescendo, dando essa mensagem final, é por meio dessas disciplinas. Então, sim, é um pouco dolorido no começo, mas a alegria que você encontra nesses portais que o próprio Deus abriu para nós são maravilhosos. Então, busque se dedicar à palavra do Senhor, porque desse jeito você vai estar sendo fortalecida, você vai encontrar maravilhas na palavra do Senhor, coisas que em nenhum outro lugar do mundo a gente encontra. Na oração, a gente tem uma coisa maravilhosa de poder ter a comunhão com Deus Trino, algo que Ele mesmo escolheu para nós. Então, se dedique a isso, porque vai edificar a sua vida, você vai encontrar a Deus, você vai contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Então, esteja buscando ter essas 2 mãozinhas que sempre andamos juntas. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco, mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. E para ter um relacionamento, nós precisamos dos 2. E todas as outras disciplinas espirituais que são essenciais para o nosso crescimento. Então, se dedique, porque o Senhor vai abençoar demais a sua vida também. Então, Lídia, brigadão pelo convite, viu? Eu amei estar aqui com você essa manhã tão linda que o Senhor preparou para nós.
Ah, que linda, princesa do Senhor. Eu amei conversar com você, foi um presente de Deus mesmo. E, gente, quero lembrar você que Fé Tulipas é no Instagram e Fé e Tulipas é no YouTube, que tem muito conteúdo da Rebeca lá, excepcional, assim, é fenomenal. Então segue lá também no YouTube e no Instagram. No YouTube, vou repetir para você saber. No YouTube é Fé e Tulipas e no Instagram é Fé Tulipas, tá bom? E, Rebeca, muito obrigada, princesa. Linda, eu espero um dia poder te encontrar pessoalmente para poder te dar um abraço e quem sabe, Ai, né? com certeza. Eu vou amar a gente tomar um cafezinho, Lídia. Né? Coisa linda. Obrigada mais uma vez, amei. Você é um presente de Deus. Obrigadão. Obrigada. Até a Um beijo, próxima, se Lídia. Deus Até quiser. mais. Um beijo. Até. Amém. Ai, gente, que delícia, né? Eu falo bastante também, né? Mas é muito gostoso, dar vontade de conversar e perguntar. Enfim, eu sei que tem muita gente assistindo aqui. Calma que não acabou ainda. Tem muito mais coisas aqui, tem curiosidades bem legais que você vai gostar. E eu quero dizer que ontem nós começamos a assistir qual é o seu biotipo, né? Porque tem roupas que ficam melhores em certo tipo de corpo e a gente começou a explicar ontem, no programa de ontem, que está lá no IPP Play, mas hoje tem a segunda parte e quero convidar você para assistir o nosso ponto de vista de hoje para falar sobre o tema Qual é seu biotipo? Com Vivi Valverde. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre biotipo na moda. Falar para mim, nossa, eu achei que era só eu colocar a roupa, ver se ela tem caimento ou não. Isso, na verdade, a gente cresce sabendo que você prova uma roupa, prova a outra e você vai, né, se identificando naquela peça. Isso inconscientemente, mas existem estudos, e eu estudei bastante, né, para descobrir a existência dessas formas, para entender o corpo de cada pessoa, para saber o que é adequado de estampa, de cores. Olha, é uma porção de informações que vocês vão amar conhecer. Eu não vou fazer uma consultoria de imagem ao vivo, eu não vou fazer uma coloração pessoal aqui, até podemos fazer, pode ser uma dica também de um dia eu pegar alguém aqui da produção e a gente fazer uma coloração pessoal para vocês entenderem, porque é uma coisa assim que mexe com a gente, sabe? É muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, uma consultoria de imagem é coisa boba, né? Eu sei me vestir, eu sei me arrumar. Eu também tinha esse pensamento até quando eu fui estudar. Depois eu comecei a entender os porquês, né? A consultoria de imagem não é um milagre que muda a sua casca. A consultoria de imagem que eu faço e que eu ajudo as mulheres é uma consultoria de imagem que a mudança acontece de dentro para fora. Aí você vai falar assim, como é que é isso, né? Você é psicóloga agora? Eu falei, não, porque para você conseguir mudar a casca de alguém, você de fato precisa estar preparada para essa mudança. Eu não posso chegar em você e falar assim, olha, agora eu vou colocar uma roupa assim, assado, vou colocar uma blusa de uma cor que vai ficar legal em você, eu vou fazer uma mudança, que nem a gente brinca, né, que o Esquadrão da Moda faz isso na televisão. E na verdade, a pessoa que está ali sendo transformada, ela não é transformada de dentro para fora, às vezes ela nem queria ser transformada, ela estava feliz com aquela roupa que ela estava vestindo, com a maneira como ela vivia, mas alguém se incomodou por ela e às vezes ela sai dali com uma personalidade, com uma casca que não é a dela. Então é importante esse reconhecimento, esse desejo de mudança, para que a mudança estética aconteça em você. Então reprisando, lá nos primeiros programas, como foi a estreia, né, do primeiro programa, a gente ainda estava pensando em o que ia falar para vocês, como ia tratar, e era um momento assim meio complicado, porque todo mundo estava
numa condição difícil por causa da pandemia, num processo de transição de carreira, ou foi demitido, estava procurando trabalho. Então a gente acabou falando um pouco mais de dress code profissional, né? Falando dessa vestimenta para entrevista e para trabalho, até mesmo para você que vai receber uma promoção que é tão importante, né? E está mudando aí. Então nós fizemos isso. E a partir de agora eu convido você a estar conosco nas próximas 5 semanas para falar de biotipo, tá bom? Então eu fico aqui, né, neste primeiro programa com vocês, deixando um gostinho de quero mais, porque vai ser muito gostoso esse nosso contato toda segunda-feira, né? Que acontecer a coluna no ponto de vista na parte da manhã com a nossa querida e maravilhosa Lídia, né? Que é muito especial e foi ela que me convidou para estar aqui, hein, gente? Então eu vim mesmo e resolvi compartilhar com vocês um pouco mais de conhecimento, tá? Então não é uma coisa supérflua. Fica com a gente, assiste o programa e vem se divertir conosco, conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais do que é a consultoria de imagem, o que ela faz. E eu falo mais, é a consultoria de imagem humanizada, tá? Não é um personal stylist, não. Então fica com a gente, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho. Ah, e tem mais uma coisa. Fica aqui, ó, o meu Instagram, que é o Vivi Valverde Oficial. Lá na minha página do Instagram eu falo sobre consultoria de imagem, todos esses assuntos que nós vamos abordar no programa estarão lá com foto, com dicas. Eu respondo para vocês todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? E pode escrever lá no direct, curte a página, compartilha com as amigas e vamos para o próximo programa. Espero vocês. Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Muito bom! Vivi sempre trazendo dicas especiais de moda pra gente no nosso ponto de vista, que tem moda, viagem, artesanato, tem finanças também, né? Tem saúde, enfim, todo dia tem uma dica especialíssima feita para você. Espero que você tenha gostado. Depois deixe seu comentário aqui. E quero aproveitar e dizer para você se inscrever no canal aqui, ó, que a gente quer chegar a 1 milhão. E aí você pode nos ajudar a isso, né? Para a gente alcançar mais vidas. Você viu que hoje tinha gente de Portugal, dos Estados Unidos, né? Cada dia lugares diferentes, sem contar no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, tem gente aqui assistindo o nosso canal sempre. Então assina aí, compartilha, manda para pessoas que com certeza vai edificar a fé delas, tá bom? Vamos lá para o nosso Minuto Curioso. Hoje está interessantíssimo e eu tenho certeza que você gosta daquilo que nós vamos falar no Minuto Curioso. Vamos ver quais são? Hoje é o Dia Mundial do Café. Olha aí, já falaram aqui hoje que o café é o preferido, né? Que é viciado em café. E vou te falar, gente, eu vou confessar que é meu vício também, viu? Hoje é o Dia Mundial do Café e é comemorado anualmente em 14 de abril. Mundial, viu, gente? A data homenageia uma das bebidas mais amadas do mundo. E o café, né? Seja ele carioca, pingado, cappuccino, americano ou expresso. O café é uma paixão mundial e, sem dúvidas, de acordo com o Sumário Executivo, Café de Setembro de 2021, documento da responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Estabelecimento, o Brasil é considerado o maior produtor e exportador de café do mundo, seguido do Vietnã e da Colômbia. E com base nisso, o Manhã IPP separou algumas curiosidades sobre o café. Olha aí, a borra do café funciona como um excelente adubo. Outra curiosidade, a borra do café também é ótima para tirar o mau cheiro da geladeira. Essa eu sabia.
O café, quando consumido nas doses corretas, 4 vezes ao dia, aumenta a capacidade de concentração. Descobri agora porque eu não concentro, tomo mais que 4, né? Vamos lá, você também? Fala aí no comentário. Outra curiosidade, a cafeína nas quantidades certas evita a depressão e o mau humor. Descobrimos aí porque que tá todo mundo depressivo, tá todo mundo tomando muito café, né, eu acho. Muito bom, gente. Muito bom. Fica a dica aí do nosso Minuto Curioso de hoje. E todo dia tem curiosidades aqui para você. E vamos lá, que tem gente aniversariando hoje. Vamos ver quais são os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E não é só hoje, viu, gente? Vamos dar parabéns também, como amanhã é feriado, para amanhã, sexta-feira, para sábado, para domingo. Vamos ver quem está de aniversário nesse feriadão aí. Parabéns hoje, que está aniversariando, dia 14, o Alex Antoniazzi, a Cíntia de Almeida, o Eni Carvalho, Helena Góes, João Torres, João Rodrigues, Patrícia da Silva, Rosângela Lopes, Sarai Rosa e a Tárcia Casimiro, esposa do querido pastor Arivaldi. Casimiro, Tárcia, um abraço, que Deus te abençoe muito, mulher que nos inspira muito, né? Amanhã, dia 15, sexta-feira, Ana Carolina Prézia, o André Moura, Fernando Vieira, a Jacirema Zeckman, a Luciene Fonseca, a Maria, o Edna Henrique e o Rafael Gama, também o Sérgio do Nascimento. Sabadão, Aparecida Bertolucci, Caroline Ferraz, Estelita Alcântara, Fernando Bernardino, Gislaine Santos, Marcos Sampaio, Michael de Souza. E domingo, Fabrícia Barros, Fátima Dantas, Isadora Barbosa, Matheus Vergar e Priscila dos Santos. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. E fique agora com Notícias do Bem com Roberto Quirino e Tainá Félix. Obrigada, obrigada, obrigada pela sua companhia e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.